Tem um fato que aconteceu, e eu e a Luciana passamos agora há pouco, Sim. que é o Mineirão ficando pronto e bonito, né, Luciana? Ainda passamos lá a caminho aqui da Rede Super e pronto, o torcedor mineiro já está podendo comemorar porque o estádio Governador Magalhães Pinto, o famoso Mineirão, atinge nessa terça-feira 99% das suas obras de revitalização concluídas. Isso é extraordinário para o turismo de Belo Horizonte, né, Gelton? Fala um pouco da importância desse monstruoso Mineirão. E mostra como que a cidade está preparada para receber os grandes eventos. É a obra mais adiantada hoje e foi feito todo um planejamento nesse sentido junto com o governo do estado para uma requalificação de toda a região, né? Um dos projetos, inclusive, que a Belotur trabalha atualmente é a da região da Lagoa da Pampulha, que fica ao lado do Mineirão, próximo do Mineirinho, né? E tem todo um projeto de requalificação para atender melhor, já que a região da Pampulha é muito utilizada, a gente está falando de corridas, de bicicleta, de caminhada. Uma das coisas mais importantes para o Belo Horizontino hoje é essa questão da vida saudável. E ali na Lagoa da Pampulha a gente tem diversas opções, inclusive da ciclovia, o local de caminhada e corrida, espaços bem divididos para que eu não atrapalhe nesse corte do outro, além de algumas academias públicas que estão instaladas, equipamentos públicos, né, que a gente chama de academias, que estão na orla da lagoa. Então, todo esse processo de recuperação, de requalificação do Mineirão, a gente pode ressaltar também que, por exemplo, em 2016 nós vamos receber parte das Olimpíadas em Belo Horizonte. Então, a gente já está bem adiantado nesse processo também. Algumas construções já estão em execução. Então, para as pessoas perceberem o quanto que Belo Horizonte já tem trabalhado nesse sentido, até 2016 a gente já tem planejamento. Na Belotur, no caso, a gente tem um projeto junto com a Prefeitura que chama BH 2030. Então, a gente faz algumas projeções para saber qual é a demanda real e quais os investimentos públicos que têm que ser feitos. Um deles, por exemplo, foi a questão do aumento do número de hotéis que era necessário para comportar o número de turistas. Quantos hotéis novos estão sendo construídos, você sabe? Na verdade, entraram 50 novos projetos, mas estão em execução, no momento, 23. Que já é excelente, né? Já aumenta bastante a oferta. Considerável. E pelos estudos e projeções feitos, inclusive junto com a Fundação João Pinheiro, em 2016 terá que acontecer uma nova expansão dos hotéis, já que a taxa de crescimento gira entre 6,5% e 7% ao ano. Sim. Isso eu percebo muito em Belo Horizonte, esse déficit da rede hoteleira, não assim, eu não creio porque é pela qualidade nem pela quantidade, mas pela procura mesmo de fora por Belo Horizonte. Eu, quando não morava aqui e vinha para cá por interesses sentimentais, certo, né? Eu procurava muito os hotéis e impressionante como quase nunca eu encontrava, desde os mais caros aos mais baratos, sempre lotados com convenções médicas, eventos no Palácio das Artes. Essa expansão da rede hoteleira ajuda demais também a fomentar a própria economia também, né, Gelton? Com certeza. Um dos projetos é trabalhando exatamente com turismo de negócios. Muitas pessoas não imaginam como que isso movimenta a cadeia econômica e o turismo. Isso acontece muito em Belo Horizonte, Para a gente ter uma ideia, a maior ocupação da rede hoteleira em Belo Horizonte acontece entre terça e sexta-feira. Então, mostra o quanto que o turismo de negócios fomenta, quanto que essas reuniões e os seminários, porque como a gente tem uma produção acadêmica muito importante em Belo Horizonte, acaba que os seminários são realizados aqui. Só para citar uma universidade pública, o FMG, ela realiza mais de 40 seminários por ano, seminários de nível internacional. Então as pessoas vêm a Belo Horizonte, a gente tem um centro tecnológico muito bem montado aqui, então até por isso empresas como a Google, como a IBM, montaram escritórios e vieram trouxeram as suas sedes para cá, o que mostra a importância, a produção técnica da cidade e como que ela está preparada para esse crescimento. A gente não pode esquecer que 85% do PIB de Belo Horizonte se dá no setor de serviços. Uau. Né? Ao longo da história, essa caminhada aí, lá pela década de 40 e 50, a gente teve um processo de industrialização, mas depois essa troca foi acontecendo,
a cidade, cada vez mais os espaços diminuíram. Sim. E as indústrias tiveram que ir para as áreas de entorno, as cidades vizinhas. E aí, obviamente, esse setor de serviços, o número de shoppings, as diversas produções são feitas em Belo Horizonte, então geram aí oportunidade de negócio, não só para quem mora aqui e no entorno, mas também quem vem visitar a cidade. Agora, Gelson, com essa estrutura que está sendo feita, principalmente para receber esses eventos, hotéis sendo construídos, depois que passar todos esses eventos, você acha que a cidade vai conseguir continuar movimentando para que esses hotéis sempre estejam ocupados? Foi muito bom perguntar isso. É a hashtag Imagina na Copa e depois da Copa. Eu até, o pessoal que me acompanha pelo Facebook sabe disso, que eu sempre publico coisas nesse sentido. O que acontece? A Copa do Mundo é um evento importantíssimo pela projeção que ele gera. Porém, ele é mais um evento que a cidade recebe. A gente tem uma série de outros tão importantes ou que trazem um número de pessoas semelhantes ou maior. Eu vou dar um exemplo do ICLEI, que nós realizamos esse ano, que trata do tema de sustentabilidade, e Belo Horizonte foi escolhida mundialmente por causa disso, e que recebeu um número semelhante de pessoas do que vai ter aqui na Copa do Mundo. Em relação aos hotéis, é bom ressaltar essa importância do turismo de negócio. Ele atende muito mais hoje o turista de negócios do que o turista que vem a lazer. Então a ocupação dele já acontece, a gente já está com um nível de ocupação muito alto, e até por isso, em termos de preços, eles ficaram um pouco acima. Agora vai acontecer um equilíbrio maior de mercado, vários hotéis novos chegaram, grandes redes a Belo Horizonte, e essa expansão, obviamente, ela vai continuar acontecendo. Eu brinquei com um empresário há pouco tempo atrás, da rede de hotéis, falando que se ele tivesse feito esse investimento há 4 anos atrás, que ele já tinha tido retorno. Exato. Verdade. Então, nós não temos preocupação com isso. Na verdade, a gente está preocupado em expandir depois, ainda mais. E outra coisa que é fundamental, que às vezes você pensa numa empresa de turismo só na questão de receber pessoas. Mas não. A Belotour, ela tem uma das coisas mais importantes para nós é atender a pessoa que mora em Belo Horizonte. Porque todos os equipamentos públicos que ele utiliza, o turista vai utilizar. Então, quando a gente faz, por exemplo, um projeto tão importante como é o BRT, na verdade, ele está sendo para o cidadão. Quando a gente faz a reforma do Mineirão, quem vai aproveitar são os torcedores daqui. Sim, Exato. com certeza. E é importante, por exemplo, mostrar como os times mineiros têm crescido muito, tanto o Galo quanto o Cruzeiro, e espero que o meu América também melhore. Então, a gente tem 2 estádios hoje, em nível mundial, né? Tanto o estádio do Independência, que é do América, quanto o Mineirão, que é um estádio preparado para receber qualquer tipo de atividade, inclusive os shows. Que durante muito tempo não tinha um local com essa capacidade de 60, 80 mil pessoas para receber os grandes shows, e agora a gente já tem. Agora, Gelton, eu queria até reforçar um medo do Belo Horizontino, até do mineiro, tem sido os aeroportos. Eu queria que você tocasse isso. Para a gente finalizar, vamos falar só de uma coisinha que está... Só de uma espinha no rostinho de Belo Horizonte. Sim. Nós tivemos uma chuva antes de ontem, que alagou o aeroporto da Pampulha, isso causou muitos prejuízos e também muita gente ficou alarmada, dizendo, olha, se isso acontecer na Copa, que vamos voltar nesse Imagina na Copa, né? Volta. Mas também tem o aeroporto Tancredo Neves, que é o de Confins, que não comporta de forma alguma um evento desse tamanho sem prejudicar a sua estrutura, que também é pequena. E nós noticiamos há pouco tempo que as obras dos aeroportos estavam hiper atrasadas, inclusive um deles só com 14% de obras avançadas, ou seja, enquanto o Mineirão já está praticamente no 100%, o aeroporto, eu não sei quanto que é hoje, mas pelo menos há um mês atrás era só 14%. Isso tem preocupado? Quais são os projetos que vocês sabem que existe para o aeroporto? O aeroporto da Pampulha, ele passa por uma reformulação, né? Essa chuva foi uma chuva que a gente pode chamar de atípica, foram 60 milímetros. E foi uma chuva muito forte, muito rápida e que gerou esse problema, né? Não é normal, isso é a primeira vez que acontece e, obviamente, já tem diversos projetos nessa região da Pampulha, inclusive de recuperação da lagoa. A gente não pode esquecer, a lagoa
é um dos projetos mais importantes do Oscar Niemeyer, né? Uma das áreas turísticas, até pelo número de projetos que ele fez no entorno. Mas a Lagoa da Pampulha ela foi criada exatamente para ser uma espécie de um piscinão. E é lindíssimo lá, né? Para absorver essa água de chuva durante um tempo. Ali é uma barragem. Sim. E, obviamente, depois que passa essa chuva de grande porte, você vai mandando a água. O que acontece é que essa lagoa, como ela recebe também material, tanto de Contagem, que é uma cidade vizinha, quanto de Betim e Sete Lagoas, ao longo dos anos ela foi sendo assoreada. Mas um dos projetos mais importantes da Prefeitura, e que já começa a execução no início do ano, é o desassoreamento. Então, essa questão da absorção de água e retenção vai resolver fundamentalmente esse problema do aeroporto da Pampulha, que também tem um projeto de expansão para ele, né? Tendo em vista que o aeroporto de Confins cresceu muito, né? A gente tem hoje mais de 10 milhões de pessoas que chegam ou saem por Confins. Foi um número também que nos últimos 6 anos cresceu muito. E, mais uma vez, é importante ressaltar a economia brasileira como está pujante. Sim. Se antes o aeroporto de Confins tinha uma média de ocupação de 1 milhão, 1,5 milhão, 5 anos depois, esses 10 milhões de passageiros, já chegando a 11 milhões, já provocam essa questão. Agora, mais uma vez, é bom ressaltar que ele está em reforma, que há um projeto maior de expansão ao longo dos anos, inclusive com uma nova pista de voo para pousos e decolagens na área oposta, e é também um conglomerado. No entorno do aeroporto de Confins, tem uma série de investimentos, tanto públicos e privados, que têm acontecido e que vão dar um dinamismo maior para a região. Então, não é só expandir agora, então, nós vamos ter que expandir mais. Vamos ter esperança ainda. então, né, Gelton? Vamos ter esperança que vai acontecer. Eu vou ter que te agradecer, nós chegamos no nosso limite de horário, nós vamos ir direto lá Mas antes de te agradecer, por favor, só deixe seus contatos, porque vai ser muito desumano da minha parte não deixar você dar os seus contatos depois de tantas... E para os telespectadores também, exatamente, que querem contato com você, por favor, deixe seus Isso, contatos. lá na Belotour, aquele site que nós falamos, o www.belohorizonte.mg.gov.br, e pode mandar um e-mail para mim lá, gelton.belotour@pbh.gov.br.